Bom, começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é o Felipe Zappalá, que é Matheus Melo. Show de bola. Bom, hoje a gente vai terminar a nossa série sobre integridade. A gente gravou paternidade na prática, de pai para filho, paternidade na Bíblia, e hoje a gente vai fazer paternidade na arte. Então a ideia é conversar sobre literatura, cinema, o que a gente conseguir encontrar de conexão com integridade. Lembrando que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade e obrigado por estarem com a gente. Eu só queria começar com uma reflexão, não sei se vocês concordam, talvez por que vale a pena ser íntegro? Tava pensando, poxa, os valores os quais a gente acredita, poxa, eles merecem que a gente dê a vida por eles, assim, né? E você tava pensando na arte, acho que é muito mais forte, principalmente no cinema, assim, o cara, ele morre por um valor, né? Ele muda a vida dele, ele se sacrifica várias coisas e, não sei, a gente acabou de começar, eu pensei nisso, sabe? Talvez uma razão. É claro que aí é que a gente está separando o bom e o ruim, não é só valores bons, valores ruins, mas acho que cada um aqui tem valores diferentes em alguma medida. Poxa, vale a pena os nossos valores, né? Você está comentando, e eu estou me lembrando que eu assisti de novo recentemente com o Thaís, aquele filme que conta os primeiros dias do Churchill quando ele é levado a ser primeiro-ministro. Então, para quem não sabe a história um pouquinho, isso foi em 1940. O Hitler está começando a avançar sobre a Europa e o Churchill já está há 10 anos avisando a Inglaterra, falando assim, olha, esse cara está de sacanagem, ele está descumprindo os acordos que a gente fez. Foi o Acordo de Versalhes, né? Depois da Primeira Guerra, acho que o Tratado de Versalhes. Ele está descumprindo os tratados, ele está se armando. A gente precisa tomar alguma decisão, a gente precisa se posicionar. E na Inglaterra, quem era o primeiro-ministro, pelo menos ali em 1940, era um cara chamado Neville Chamberlain. E o Neville Chamberlain, ele tenta fazer acordo de paz. Então ele vai para o lado de negociar, ele não leva a sério o que está acontecendo com o Hitler. E o Churchill avisando, falou, esse negócio não vai dar certo. Até que o Hitler invade, assim, eles fazem um acordo, depois de um ano o Hitler invade a Europa e mostra que estava todo mundo errado e só o Churchill estava certo. Quando o Churchill assume, inclusive esse filme, eu não me lembro o nome do filme, mas o Gary Oldman, ele ganha como melhor ator, o Oscar. É muito bom o filme. Eu assisti de novo com o Thaís, cara, filme, sei lá, 2 horas e meia, mas me passa muito rápido. Destino de uma Nação. Nunca vi. E, cara, ninguém gosta do Churchill. O Churchill, ele vira primeiro-ministro como um acordo, porque o pessoal os progressistas só aceitariam se fosse ele, os conservadores não tem mais ninguém para se manter no poder. E nem o rei gosta do Churchill. Mas ele estava certo. E aí, quando ele entra, os principais dos conservadores, que é o Chamberlain e o outro cara chamado Halifax, eles ficam pressionando para fazer acordo. Cara, mesmo depois, o Hitler entrando na França, matando todo mundo. Baita pressão, ultra pressão. Ultra pressão. E aí o Churchill começa a tomar essa pressão, uma hora que, ele quase abre mão da convicção dele. Aí o rei dá para ele uma ideia, fala assim, olha, o rei ele aparece de repente na casa do Churchill para falar, eu te apoio. O rei tem uma mudança de postura, ajuda o Churchill e começa a ficar mais convicto. E aí o rei fala, olha, em momentos como esse, você me aconselhou uma vez a ouvir o povo. E aí o Churchill, ele está indo para o lugar onde vai ser o gabinete de guerra, ele desce do carro dele, do motorista, e vai para o metrô. Ele nunca tinha andado no metrô. Ele entra no metrô e ele começa a conversar com as pessoas. Ele pergunta para as pessoas o que elas acham sobre fazer um acordo com Hitler. E as pessoas falam, nunca. O povo fala assim, não tem como fazer acordo com esse cara. Esse cara é um louco, esse cara é um ditador, E aí ele ganha convicção, ele volta, ele vai para o gabinete de guerra, e nesse gabinete de guerra ele fala para as pessoas, olha, a gente não vai fazer acordo. E ele estava sendo chantageado por esses dois caras, que é o Chamberlain e o Halifax.
que ele fala, a gente vai renunciar se você não aceitar. Ele fala assim, a gente não vai fazer um acordo e vocês façam o que vocês têm que fazer. Caraca. Então é um caso de integridade que ele estava quase quebrando e aí ele ganha força e quando ele ganha força na integridade dele, na coerência do argumento dele, ele fala assim, e não me importa as consequências. Eu achei forte porque a convicção dele fez com que a consequência mudasse de tamanho, sabe? Claro, total pan. Como tinha um amigo fala assim, meu, se você não fizer tal coisa, eu vou embora. E aí você, putz, será? Mas se você ficar mais firme na sua convicção, fala assim, cara, se você tiver que ir embora, pode ir. Eu não estou te mandando, mas eu não vou mudar por causa da sua chantagem. Essa circunstância não vai mudar o meu princípio, entendeu? Aí eu fiquei pensando, Churchill, assim, com milhões de vidas ali, sobre a responsabilidade dele, uma decisão super séria. Super. Cara, ter tido um burnout, não sei como que ele faleceu, o Churchill ali. Ele faleceu de idoso, assim? Sim, depois de velho. Ele bebia, cara, do começo do dia até o final do dia. Era totalmente intragável como pessoa, Caraca. mas muito sábio. Sim. E talvez, às vezes, tanto que depois que acaba a guerra, ele sai do poder. Tá. Porque assim, ele era o cara para aquele momento, entendeu? Que loucura. E aí me gerou uma pergunta, assim, pra vocês dois, em relação a casamento e família. Uhum. Quando eu tô falando aqui, isso eu falo pra sua esposa, né? Saímos da guerra de Pergunta do casamento. mas porque eu fiquei pensando, cara, e tinha ali as pessoas falando, cara, não. E tinha orientações e vontades opostas a dele. Só ponto. No caso específico do Churchill, ele tinha algumas pessoas de um círculo próximo que estavam gerando pressão, mas quando ele expandiu o círculo de influência, ele percebeu que as pessoas não tinham essa mesma opinião. Mas as pessoas do círculo eram pessoas influentes. Sim, mas ele precisou abrir um pouco, tipo assim, sair daquele ambiente, arejar, assim, caraca, tem muito mais gente maconhando do que eu imaginava. Entendeu? Então, aí, deixa a pergunta talvez até mais completa, talvez complexa. Em momentos de quase quebrar, momentos de tensão na família, assim, não que a gente está contra a família, mas justamente para salvar a família, para levar a nossa família para um lugar saudável. Quando talvez é um momento de, tipo, permanecer para não... Sabe, assim, eu só estou tendo essa dúvida, o quanto que você tem que sair... Lógico, do que eu posso falar, assim, você mencionando isso, eu entendo que às vezes o papel de pai, como qualquer papel de liderança, você fica isolado. Porque quem está carregando a... É isso, sim. Às vezes pode ser a própria mãe que está nesse papel de liderança. Você tem a sua convicção e você se sente isolado porque ninguém te entende. Mas você está nessa função, como presidente de empresa, como presidente de uma nação, como primeiro-ministro. Dependendo do momento, às vezes é importante você, para um pouco e vai arejar, entendeu? Você às vezes precisa sair do círculo onde você está para entender a melhor decisão a ser tomada. Porque o fato de você ceder às pessoas não vai tirar a sua responsabilidade. Então, se você vamos dizer que você é presidente de uma empresa, você tem uma decisão para tomar, e a sua diretoria está toda contra você. Cara, se você tomar a decisão errada, não vai adiantar falar que a culpa é deles. A decisão foi sua, tá? Eu já tive situações assim, com tomar de decisão, onde mais da metade queria uma coisa e menos da metade queria outra, e a decisão era minha. E é muito louco você tomar uma decisão em momentos assim, porque você vê, né, como a tua família ou como o seu time confia em você. Porque se você está num ambiente que ele é inseguro com relação às pessoas, tem insegurança com você, no momento que você toma a decisão, fica claro, né? Tipo, quem não concorda, expõe ali, né? Eu lembro que nessa foram algumas, mas uma delas em si gerou até uma discussão mais forte no momento da toma de decisão. E eu tive que me posicionar e colocar ali a decisão, mas quando eu fiz e no dia seguinte eu pude ver a reação das pessoas ao redor, mesmo discordando com a decisão que eu tomei, de que elas confiavam talvez na minha integridade de ter tomado a decisão e
teve consequências. Da mesma forma, a consequência acho que Deu pros dois lados. vem pros dois lados. Mas é profundo, cara. Eu lembro que eu me senti muito mal de ter que... foi num ambiente de empresa, mas que, sim, a gente também tinha uma comunidade ali, uma família ali, né? Mas você se sentiu mal com o quê? Eu me senti mal por ter que tomar a decisão Contra. contra... Então, aí entra num lugar que a sua convicção, a sua maturidade, sua segurança como líder vai fazer com que você aprecie pessoas que discordam de você. Porque você não precisa mais que todo mundo concorde para que você tome uma decisão. Uhum. Você precisa saber que tem pessoas que discordam, que vão trazer outro ponto de vista, que vão enriquecer sua decisão e que, ainda que eles sejam contra, isso não vai mudar a sua convicção. Mas e no casamento? Mesma coisa, cara. Você pode ter uma esposa que tem opinião ou uma esposa que não tem opinião. Se você tiver uma esposa que não tem opinião, ou seja, que não é firme e que não tem capacidade de tomar decisão própria, a sua vida vai ser mais fácil, no sentido de que não tem ninguém para te contradizer, mas o risco que você corre é de empobrecimento na qualidade das decisões, porque você está tomando decisão sozinho. Sim, faz sentido. Então, se no médio e longo é pior. Aham. Agora, se você consegue lidar, se você está seguro e consegue lidar, ou seja, você tem uma esposa que tem opinião, que discorda de você, e você consegue ser seguro para lidar com essa discordância, no médio e longo você vai ter decisões com melhor qualidade, porque são dois pensando. Não é só você sozinho, entendeu? A qualidade da sua decisão muda e melhora. E aí, com o tempo, a sua esposa também vai começar a confiar em você. Fala assim, cara, ele é um cara que me ouve, entendeu? E você vai confiar nela também. Ou seja, são dois quando a decisão pergunta que um, cara. E qual que é a conexão entre integridade e as decisões que a gente toma? Só uma coisa, gente. Agora, quando você tem uma esposa, se você existe uma tentação no homem de, quando discorda, fazer o que a esposa quer. Acho que esse é o ponto. Que é daí que vem as brincadeiras de. A última palavra é minha, sim senhora. Sabe? Já viu isso aí? Vou ver se Não, minha né? esposa. Lá em casa é a última Quer palavra. jogar bola? Vou ver se minha esposa quer que eu Isso. jogue. Coisa assim. Brincadeira. Para coisas bobas, beleza. Agora, imagine que você tem uma decisão séria para tomar na sua casa. A sua esposa é contra, mas você está convicto. Se você for pela cabeça dela e ela está errada, e você não tem argumento, você não consegue, a sua família vai para o lugar errado. Responsabilidade é sua comigo. E se você está com a opinião errada, está convicto, e você não ouve a sua esposa e não medita naquilo, a sua família vai para o lugar errado. Então, se a decisão última é sua, ou pode não ser sua a última decisão, mas se você não tem opinião própria, se você não consegue buscar convicção, meditar, cara, você vai levar todo mundo para o lugar errado. Agora, você tem filhos. Os coitados dos seus filhos não tem mais ninguém para confiar, entendeu? E o homem, no geral, pelo que vocês veem, lidando com homens casados há alguns anos, ele acaba entrando nesse lugar de, tá bom, tipo, de abrir mão, por quê? Por não querer um debate, não querer chegar a uma síntese, por que vocês acham assim? Abrir mão, em que sentido você diz? Da discussão, e eu acho que é até uma questão de falta de integridade, porque eu acho, cara, que a gente tem que fazer isso. Minha esposa não quer, minha futura esposa não quer, vou deixar quieto. Vou deixar quieto. É por conta da preguiça? O que vocês acham que é? Eu acho que é falta de consciência, cara. Eu acho que para evitar conflito. É a falta de responsabilidade, no final das contas. Porque você está botando tudo em jogo por preguiça de discutir, porque você não quer se esforçar. Às vezes, é oração, entendeu? Não, vai orar, cara, porque a palavra diz que o coração do rei está nas mãos de Deus, cara. Então, Deus consegue convencer todas as pessoas. Eu já passei discussões sobre não tenho o que fazer. Eu já sei o que eu tenho que fazer, a Paula não concorda, eu não consigo convencer, eu sei que isso está certo, mas Era isso que eu tava perguntando. será que eu estou errado também? Cara, não sei. Então eu vou impor de qualquer jeito? Não. Cara, vou deixar o negócio maturar. Se eu tenho tempo, eu vou deixar maturar para o senhor. Tá, não, isso aqui, entendeu? Vou orando. Cara, numa situação específica, eu não vou falar o que é, mas no final, o coração dela mudou genuinamente para apoiar o que eu queria fazer. Eu estava certo, eu não conseguia convencer, eu estava em dúvidas, vem cá, porque chega uma hora que eu falo assim, será que eu estou errado? Será que eu estou viajando?
Não, no final, o coração dela mudou e ela se convenceu do que eu estava falando. Então, também tem uma humildade nossa, assim mesmo. Não é só, ela precisa entender o que eu estou pensando. Não, será que eu estou certo? Será que eu tenho razão? É uma certa humildade Sim. para que você busque o common ground, né? O denominador comum. O denominador comum para aquilo que precisa ser feito. Muito bom. Não, foi perfeito. Acho que era isso. Nesse caso do filme, é bom porque chega uma hora que o Churchill fala assim, cara, será que eu estou errado? Ele para e pensa, não, porque a pressão começa a ficar muito, entendeu? Nesse momento vem aquele empurrão final, falando, não, você resistiu até aqui, agora eu vou te dar um empurrão, você estava certo o tempo todo, entendeu? Mas eu estou percebendo, aqui eu também, às vezes, espiritualizando, mas às vezes eu vejo Deus falando assim, cara, muito bem até aqui, agora eu vou entrar, porque eu estou percebendo que você está quase quebrando, entendeu? Faz sentido. Não, muito bom. Acho que esse é um ponto muito importante que a gente chegou, porque é uma coisa que eu vejo, seja pelos memes, seja por ver casais mais velhos, gelados, e só pra concluir mesmo, eu acho estranho, eu já vi homens mais velhos que eu falo, putz, se o cara desistiu das paradas, acho que Sim, será que não chegar nesse ponto também? Porque eu sou ensinado a ser o líder da minha casa, mas ser o líder que traz todo mundo junto. sim, Então eu sim. quero ser assim também, né? Então, nossa, muito bom esse ponto. Muito, eu vejo homens que morrem vivos, entendeu? Porque o cara vai se anulando, se anulando, se anulando, chega uma hora que não. Ele morre, não, que eu conheço. Homens que entram num estado de depressão, que o cara não consegue mais, não. Uma mulher muito forte, muito autoritária, o cara não tem mais força. Já errou algumas vezes, meu, vai definindo, né? Mas só para amarrar 100% isso. Então, o que fazer, se tem alguém nos ouvindo que está nessa situação? Começar aos poucos a voltar a... Entrando a parte de cura aqui dos nossos... Sim, nossa, cara, é tão difícil quando eu... Bom, a mentoria para ter que achar uma boa toda. Mas quer saber, não? Você se capacitar, cara. Você precisa encontrar cura para a situação em que você se encontra. Não adianta resolver as coisas de uma vez só, sabe? Você precisa encontrar cura, você precisa se encontrar sua força. Não é uma coisa simples, não, cara. Porque às vezes são 20, 30, 40 anos. E aí o cara vai sair desse lugar. Né? E lá não é fácil. Assim, para você, beleza. Até, sei lá, tô 20 anos falando. Imagina 20 anos o cara sendo Sim. massacrado ali. Como é que o cara sai desse lugar? Eu já vi saído, né? Vai se fortalecendo. Às vezes você alinha com a esposa dela e fala assim, não, segura tua alma ali, então. Uma pergunta que eu ia fazer, eu tenho visto algumas situações, principalmente falando desse, às vezes, trauma de homens mais velhos, né? Como eu falo, mais velhos, acima de 50, 60 anos, de que já viveram uma vida inteira, talvez com consequências hoje que eles têm que lidar todos os dias, e essa consequência dentro da casa, às vezes por decisões que foram tomadas, falta de constância, integridade em algumas coisas, e a mulher, em algum momento ela se submeteu, talvez eles não tinham tanta consciência no processo, mas hoje tem consciência, e até uma situação que eu já vi se repetir, né, mas para trazer o ponto desse homem mais velho, que sabe que errou muitas vezes, não incluiu a mulher em decisões, a falta de ter incluído a mulher em decisões e às vezes até a discordância da mulher em certas coisas tirou um pouco o filtro dele e ele tomou decisões erradas e isso trouxe consequências para a família. E aí hoje vivem consequências sérias, às vezes financeiras, perderam alguma coisa importante ali naquele processo. Hoje eu vejo assim homens que têm essa consciência de que erraram e estão tentando reconquistar. Só que a forma como eles estão tentando fazer essa reconquista é uma forma assim que as pessoas ao redor percebem, é forçada, não faz sentido e às vezes é tentando empurrar, sabe, cobrando, pô, mas eu estou tentando melhorar, esse tipo de coisa. Eu queria entrar nesse ponto porque eu acho que o que o Mate falou, essa coisa, eu fico imaginando, né, você com 60 anos, 70 anos e nessa posição de não saber o que fazer e de repente a mulher, né, às vezes tem esse ponto, eu vejo mulheres
fazendo o marido pagar o preço agora pelos erros, né? Tipo, não, também vou te tratar mal, ou eu vou, sei lá, Cara, alguma tu coisa. volta na família é exatamente assim. Cara, também, e eu vejo que às vezes a gente olha, né, tanto quando o Mate perguntou a tua expressão, às vezes a gente fica com uma falta de esperança de como realmente conseguir, qual que é a melhor forma de um homem reconquistar a confiança, que é bem legal que a gente tem o e-book, né, como conquistar Com respeito. respeito, mas como fazer isso? Como é a melhor forma? A longo prazo, a curto prazo? Putz, gente. Eu acho que a primeira coisa é você. Quando você pisa na bola, você tem que reconhecer que pisou na bola, tá? Então, assim, o primeiro passo é arrependimento mesmo. Às vezes, com filho a gente pisa na bola com filho. E eu lembro que eu tinha uma mágoa de meu pai, que ele pisava na bola comigo, e depois ele vinha pedir perdão, mas ele não pedia perdão, ele vinha fazendo graça, entendeu? Eu falava, brother, você pisou na bola, não vem fazer graça agora. Então, com os meus filhos, quando eu piso na bola com eles, eu sempre falo assim, eu quero pedir perdão por isso. Isso foi errado que eu fiz. E ele tem o tempo dele para me perdoar, então. Isso é um micro, né? Então, se eu erro, primeira coisa, eu preciso me arrepender. Segunda coisa, eu não posso forçar o outro a me perdoar. Terceira coisa, se o outro me perdoa, eu não posso acelerar o processo de cura dele. Porque ele demora, caramba. Tem gente que é mais rancorosa, tem gente que é menos. E não o rancor no sentido tão ruim da palavra. O processo do perdão, né? O processo de cura mesmo. Eu sou demorado, cara, eu demoro. Assim, eu perdoo rápido, mas eu tenho o meu tempo de cura. Não adianta, pisou na bola comigo, falou, você me perdoa? Eu te perdoo, mas me dá licença um pouquinho, entendeu? Eu preciso de um tempo aqui para processar. Eu não posso querer que os outros me perdoem rápido, se eu mesmo não consigo, entendeu? Então, eu acho que passa por arrependimento, pedido de perdão, você aceita a consequência do que você fez na pessoa, ela vai ter o tempo dela. O quanto? O quanto ela quiser. Não adianta. Mas e se ela nunca melhorar? Paciência, cara. Você não pensou na consequência antes, agora você não pode forçar. Então, eu vejo que é um processo que demora. Às vezes você nunca reconquista a confiança, paciência, porque você não pode mandar no outro, entendeu? Isso é profundo, cara. Na verdade, meu, vamos dizer, se eu traio minha esposa, ela fala, cara, eu acho que eu não consigo mais confiar em você. Paciência. Não, você tem que confiar em mim. Como assim? Ou você começa a fazer coisas para demonstrar confiança de forma forçada. Eu já vi isso e Você entende? é artificial demais, hein? Eu acho que nesse ponto o lance da integridade ele é muito forte, porque, e principalmente mulher percebe muito pequenas nuances de falta de coerência, entendeu? Então, cara, esse ponto lá, sobre a mulher ter essa percepção muito fina, eu entendo que o melhor investimento que você pode fazer pelo teu relacionamento, e especificamente com mulheres, as mulheres que estão tão traumatizadas com homem pilantra, ainda mais no Brasil, cara, ser 100% íntegro, 100% verdadeiro. Ah, isso, cara, pode ser besta, mas você acha que isso ficou bonito em mim? Eu falei assim, amor, eu acho que não. Pode ser que no momento pode magoar, mas o que você está construindo é uma reputação, entendeu? Muito bom. Então, se você pisou na bola e você paga o preço por isso, não tem o que fazer, cara. Você vai ter que reconstruir a sua reputação. Mas faz muito sentido e até assim, quando você foi falando, dá um alívio, assim, você fala, nossa, realmente você faz esse passo, mas eu acho que eu vejo a galera pulando o primeiro passo, que é o reconhecimento. Que é você sentar, falar, ó, aqui eu vacilei, aqui eu deveria... Acho que dói mais, né? E dói mais, mas eu vejo o orgulho, às vezes, do homem mais velho, Sim, de não fazer, né? sim. E isso atrapalha. Você não vai conseguir todo o resto se você não fizer esse primeiro, porque a mulher precisa ouvir, né? Ela precisa. E, cara, é assim, ó. Você pisou na bola feio. Tá? Vai ter que chegar e falar assim, pisei na bola. Perdão. Eu estou à disposição. O que você quer fazer? Você quer o divórcio? Você quer que eu vá embora? O que você quer fazer? Porque agora eu pisei na bola, agora
eu estou à disposição, então. O que você quiser fazer, a gente vai fazer. Cara, E eu não levo assim, eu não quero falar agora. Tá tudo bem. Quando você quer falar? Não sei. Tá tudo bem. Eu estou à disposição. Porque, cara, se você pisou na bola, quem é você agora para vir e ficar cagando regra? Desculpa o termo. Mas essa é a realidade. Então, os caras, eles são muito machos para cagar. Mas depois o cara não consegue ser macho para assumir a bronca, entendeu? E é muito doido porque eu vejo às vezes no ambiente o cara não tem coragem de falar na frente, ou às vezes até a mulher não tem coragem de falar na frente, e aí tá num churrasco da família. Já viu isso? Aí usa momentos assim, mas ela faz isso, mas essa só faz aquilo. É ouvido ou não fala, entendeu? Aí fica, mas assim, então. Mas é um Aí às negócio vezes a meio- família toda tem que lidar com aquela situação, você não sabe por que tá acontecendo, mas ele tá usando, tentando pegar até apoio dos filhos ali pra tentar gerar alguma coisa. Mas você sabe que isso volta para um ponto que é quando você começa a pensar por que que o cara faz isso, qual que é a falta de segurança, qual que é a falta de comprometimento, qual que é a falta de integridade. Pensando assim, imagina que você tem 10 filhos, um pisa na bola tem outro. Você ama os 10 igual. Você vai analisar por que que está com falta de integridade e age daquele jeito. Esse é um exemplo que às vezes ajuda a gente a entender até por que está acontecendo daquele jeito. Por que que o cara pisou na bola dessa forma? O que está acontecendo? Onde que está o erro? Eu não acho que as pessoas são más porque querem ser más e por... Não, onde que está o negócio, entendeu? E às vezes se você é o cara que pisou na bola e você não consegue fazer, por que que você não consegue? Onde que está a sua falta de segurança? Onde que está a sua falta de identidade? Onde que está pegando? Tem que ser honesto, porque o que você coloca em jogo, e é bom trazer essa perspectiva, o que que você está colocando em jogo? Cara, a vida dos seus filhos, o seu casamento, a esperança que a sua esposa tinha num bom casamento. Cara, outro dia uma mulher veio falar comigo, ela estava tão amargurada, cara. Ela falava assim, faz 20 anos que eu vivo com a frustração de não ter um marido que eu sonhava ter. nossa. Pesadíssimo, cara. Por aí eu não aguento mais, meus filhos não aguentam mais, eu não sei mais o que fazer. Brother, eu também não. Mas ela não queria separar, ela falou assim, eu até às vezes penso em divórcio, mas eu não quero fazer isso. Eu falei assim, vamos morar junto, entendeu? Porque, brother, e tem casos assim, cara. Tem. Um cara como esse, e sabe o quê? Às vezes, a mulher fala assim, você não pode conversar com meu marido? Ué? E eu falo, ele precisa querer. Já aconteceu mais de uma vez, assim, ele precisa querer falar com ele, não sou eu que vou atrás do cara que entendeu? E eu vejo a gente tem falta de consciência, né? Até um dos pontos que a gente fala bastante aqui é a importância de ter consciência. É aquela coisa, eu não sei o que eu preciso saber, né? Eu acho que um dos papéis que a gente sempre fala no Patercast é trazer consciência, principalmente paterna, porque eu acho que o homem tem bastante dificuldade com isso, né? O quanto... Vocês lembram aquela história do... É bom que a gente falou sobre o filme do Churchill, porque é paternidade na arte. Né? Sempre Arte do arte. mas vocês lembram daquela história do cara, que eu não sei se eu li no livro do Dan Manning, onde que eu li, mas o cara que estava numa reunião de alcoólatras anônimos, e aí eles tinham nessa reunião, vai casar bem com o que a gente está falando, eles tinham nessa reunião um momento em que o líder ligava para alguma pessoa da família com viva voz. Tá bom. Então tem esse cara que está no Alcoólicos Anônimos e na hora de falar sobre o erro dele e tal, ele falava assim, não, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sou tão alcoólatra assim, eu bebia socialmente e tal. Tá bom, tá bom. Hoje é o dia da ligação para alguém da sua família, tudo bem? Ele falou, pode ligar. Aí estavam todos reunidos e o líder liga de viva voz para a esposa do cara. A esposa atende, fala, oi, tudo bem? Então, você pode falar, posso falar? Então, estou aqui com o seu marido e ele não entende o que ele está fazendo aqui. Você consegue ajudar a gente? Ela falou assim, claro. Então, vou contar uma história para vocês. Uma vez, meu marido foi buscar minha filhinha pequena, estava muito frio, estava abaixo de 0. Na hora de voltar para casa, ele tinha que deixar um documento com um amigo que estava no bar. Ele parou no bar para deixar o documento, acabou bebendo, uma atrás da outra tal. Quando voltou para o carro, a nossa filha
teve que amputar o nariz porque estava tão frio e ele esqueceu que ela estava no carro porque ele estava bebendo. Meu Deus. Eu já tinha contado essa história. Você lembra? Caraca, eu Você não lembrava? História pesadíssima. Bizarro. Bizarro. Nesse momento, naquela reunião, quando a mulher está falando isso, o cara entra em desespero. Porque ele entra em contato com o que ele não tinha. Ele tinha abafado de tanta vergonha. Caraca. Aí no livro ele relata que o cara, ele começa a chorar, deita em posição fetal, assim, do tipo, um desespero total de ser confrontado com aquilo que ele mesmo não estava. Porque ele devia estar bêbado, virou um gambá quando ele vê a filha daquele jeito, ele nem lembrava. Foi confrontado com consciência. Trouxe a consciência dele, Nossa. o que tinha acontecido. Cara, esse é o momento que você fala assim, caraca, glória a Deus. Porque agora existe um caminho para a cura. A ferida foi exposta, entendeu? Falei assim, você tem sim o problema com bebida, meu filho. Você é alcoólatra, você precisa de salvação aqui, você precisa de ajuda. Então, às vezes, eu creio que nesses casos, a melhor coisa que você pode querer para um cara como esse é assim, bicho, você precisa tomar na cara, ver a consequência do que está acontecendo. E às vezes a gente fica passando um pano, não é tão sério isso, não. É seríssimo o que está acontecendo. Você está destruindo a sua família. Não, mas é só uma traição. Não, cara, isso é seríssimo. Você está traindo sua esposa. Eu comentei na mentoria sobre um homem que ele estava casado e a esposa dele, casado, ele era um senhor de idade, a esposa dele tinha tido um AVC e estava de cama, já não conseguia reconhecer as coisas. E ele estava em casa, era um senhor e tinha enfermeira, e ele dava em cima das enfermeiras. Você lembra que eu comentei? Uhum. Isso é uma falta de respeito tão brutal. E as enfermeiras reclamavam com os filhos. Um dia, um dos filhos pegou o cara e falou assim: agora eu vou arrebentar você. Pegou o pai, falou assim: eu vou bater em você, seu velho safado. Porque você desrespeitar as enfermeiras, a sua esposa que está ali do lado, que é a minha mãe, você me desrespeita. Isso aqui é um absurdo completo. Eu vou te arrebentar. Cara, não arrebentou. Mas aquilo foi um choque. E o cara, caraca, isso é muito sério, entendeu? No final, o filho, não foi eu. Mas o filho, eu conheço. O filho pediu perdão pro pai por aquilo que aconteceu, mas foi necessário choque, entendeu? Então, às vezes, nesses casos que o cara não consegue perceber o que está acontecendo, ele fica resistindo, a melhor coisa é que ele sofra a consequência bruta na cara dele. Assim, cara, você precisa viver a consequência porque você não está conseguindo, e a falta de consequência faz com que você permaneça nessa situação, todo mundo sofrendo. Nossa, que cara que vocês estão, não queria. Pesado. Todo mundo meio mal, né? Foi mal, gente. Tá ligado? Mas sabe por que eu tô falando isso? Porque às vezes nós homens, entende? O ser humano de uma forma geral, se ele não encontra uma resistência ou uma consequência real, ele continua errando. Por isso que o filho tem que ser disciplinado. Para ele aprender, as coisas têm consequência, entendeu? Não adianta você ficar achando que vai continuar, não vai, cara. Às vezes é um pedido de divórcio, entendeu? Para assim, bicho, só que é o seguinte. Você entende? Uhum. Meus pais eles brigavam tanto que um dia eu cheguei para eles e falei assim: por que vocês não divorciam? Nossa. E eu falei para eles. E aí? Foi um choque de realidade, meu. Eu não lembro isso. O cara não tem pão sem Quando brigar. decidi? Acho que é um adolescente. Caraca. Na minha cabeça era assim: falei, vocês não param de brigar. Isso aqui é um inferno aqui. É um horror viver perto de vocês. Nossa. Você para, entendeu? Sim. Aquele foi um choque de Sinceridade realidade. adolescente. Ué, eles pararam, tomaram choque. Eu lembro onde eu estava, cara. No centro da hora de julho, do banco de trás. Falei. Foi um choque para eles. Precisava melhorar. Não para sempre, né? Mas por um tempo. Ou pelo menos perto de mim não brigavam. Selecionar o público. Não morreram juntos. Mas, cara, às vezes é necessário trazer esse choque. Talvez seja até um ponto de integridade também, para que as pessoas possam melhorar. Você traz consciência, entendeu? Paternidade não é ótimo. Sabe o que pra mim começou a mexer internamente? Eu comecei a ter lembranças da minha infância com meu pai em momentos assim. E de tipo pensar, será que ele já percebeu? Sabe? A falta de consciência mesmo. Sabe, cara, você sabia que
sei lá, eu lembro disso daqui, que eu te vi dessa forma, ou que eu estava presente naquele momento que você fez isso daqui, o quanto isso impactou a minha vida ali, tipo, caraca, e até hoje eu tenho lembrança de coisas pesadíssimas assim, que eu vi o meu pai fazendo, que talvez hoje ele não tenha a menor ideia. Menor. Não, às vezes não tava nem consciente. Não, não tava. Isso é fato. Mas, Eu lembro de uma cena que eu fui confrontado com uma verdade tão brutal a respeito da minha falha que eu comecei a chorar, assim, eu vou contar para ninguém ficar fantasiando, né? O Toys tinha 3 anos de idade, eu tinha dado uma super bronca nele, e aí a Paula, meu, tava com ele no colo, e eu lembro, eu fui marca, né? Ele tava com aquela toalhinha que tem um capuzinho de dinossauro, sabe? Meu, 3 anos de idade. E aí a Paula falou, ela estava acalmando, me acalmando, e ela falou assim, filho, pergunta pro papai quantos anos ele tem. Daí eu lembro dele falar, pai, quantos anos o senhor tem? Eu ganhei 3 anos. Papai, quantos anos o senhor tá zoando? Liga. Você não tá zoando, foi exatamente isso. Caraca, ele fala de senhor com 3 anos. Sim, Ô, louco, é isso. o que a gente ensinava. É. Então, tanto faz. Não briga. O ponto é, ele tem 17 hoje, eu tô com 48, 31, então eu tinha 33 anos. Daí eu falei, 33. E aí a Paula falou, pede pro papai te perguntar agora. Daí ele falou assim, papai, pergunta quanto que eu tenho. Daí eu falei, quantos anos você tem? E aí eu lembro da cena que ele juntou os 3 dedinhos assim, porque ele não conseguia, e segurou assim, ó, e fez assim para mim. Quando aconteceu isso, veio assim uma avalanche, não sei se você já passou por isso, mas veio uma avalanche de realidade na minha cabeça. Assim, brother, você, um adulto com 33 anos de idade, advogado, lhe deram um monte de coisas, você não está tendo paciência com uma criança que não consegue juntar os 3 dedos. E eu tenho um filho. Meu, minha próxima lembrança, eu na sala chorando, cara. Um arrependimento tão forte, tão pesado, que gera uma ruptura emocional. Não dá para você passar por isso. É muita covardia. É muito ridículo. É muito absurdo. Só que, cara, você fica cego, entendeu? Então, esses momentos de realidade brutal não tem uma maldade, é só verdade. Esses momentos eles são muito importantes para gente, para gerar consciência na gente, assim, cara, alguma coisa precisa mudar, entendeu? O que está errado em mim? Eu sou imaturo, eu sou egoísta, eu sou ridículo, eu sou mau, sou um psicopata, o que eu sou? Precisa mudar, entendeu? E às vezes é só assim. A verdade se impõe de uma forma tão forte e você só consegue chorar, cara. Assim, graças a Deus, porque às vezes o cara se revolta, Era pra vício, mas... sei lá, entendeu? Para mim, choro e arrependimento. Não sei por que eu contei isso. Mas é assim, para esse lance de a integridade, às vezes ela cobra um preço muito alto de mostrar para você que você não é íntegro, entendeu? Você precisa buscar isso. e quando você estava falando, é bem forte essa história. E eu lembrei no paralelo de ter um cara no Instagram que ele é bem bruto, assim, tipo um lumberjack. É, barbona, e fica sentado na cadeira, é um cara bem sábio, e ele sempre Velhão, traz, né? ele sempre traz vídeos, acho que é americano, né? Falando sobre o que o homem carrega dentro dele, assim. Os anseios, as faltas, a vontade, os pensamentos. E é muito louco porque até quando a gente traz temas que são relevantes para o homem, como às vezes também a gente tem que tirar um pouco esse escopo de perfeição. Porque de alguma forma a gente começa a falar, mas hoje em dia nas mídias é tudo muito perfeito, é tudo muito bonito, podcasts, vídeos, histórias, a gente vê tudo muito acabado pelo lado de fora. Mas quando a gente começa a ir para a cozinha mesmo e falar do que uma história dessa de caca deve ser, é confrontado por uma realidade dentro da tua casa, do teu filho, você começa a entender quão complexo o ser humano é e principalmente o quão complexo o homem é. E como a gente necessita primeiro de falar sobre essas coisas, que elas são reais, elas acontecem. Elas têm em todos os níveis. Não adianta a gente só falar, beleza, você precisa ser íntegro e
Que legal. Beleza, começa aí, tipo, tô tentando aqui, mas a verdade é que quando a gente também olha pro lado de os erros, o sentimento, aquela coisa, né? Eu gosto muito de um dos vídeos que ele fala, não sei se era dele exatamente, mas fala sobre os momentos de solitude que o homem tem. E que você começa a pensar em todas as coisas, todo o aspecto mais profundo da tua alma, do teu ser, e você tá sentado, você começa a lembrar dos teus erros, de como você tratou sua esposa num dia errado, você começa a lembrar como você tratou seus pais em determinado momento, do como isso vai trazendo. E assim, às vezes é um dia incrível, às vezes não é um dia tão incrível, mas como a gente trazer reflexão das coisas, né? Eu acho que para mim traz muito, até conectando com a integridade, né? Como que faz parte do homem precisar parar, respirar, pensar nas coisas que estão acontecendo ao redor, fazer reflexão, ter pessoas para compartilhar essa reflexão, o quanto contribui. E é muito louco, esse episódio foi para mim, foi bem profundo, Minas Histórias. Eu lembro de uma história em específico com meu pai, que a gente estava em família, aconteceu uma situação bem trágica, assim, e que quase estava rolando em vias de fato de pessoas se pegarem aí por conta de um problema, e meu pai estava nisso, assim, e eu lembro de me ver numa situação, e eu já era mais velho, de falar, caraca, se eu não expulsar meu pai daqui agora, vai dar ruim. E tipo assim, vocês me conhecem, eu sou uma pessoa calma, e eu tive que ir pra cima dele, pra expulsar ele do lugar. E aí, quando você tava falando, passou muito essa cena, assim, né, do quanto, falando de hombridade, né, como às vezes você ser íntegro é você ser manso, às vezes você ser íntegro é você entender o contexto das coisas. Não sei porque também não parei nesse ponto, mas para mim pegou muito essa lembrança, assim, de eu ter que, cara, peitar o meu pai de verdade. Eu lembro de jogar o peito em cima dele e que na hora que eu fiz isso ele parou e ele veio para a realidade e olhou e falou, caraca, tipo, acho que dentro dele ali, naquele momento ele olhou no meu olho, assim, e eu só falei, sai daqui agora, vaza daqui. E comecei a jogar o corpo para cima dele. E ele na hora pegou a chave e eu fui fazendo isso, cara, empurrando ele para fora de casa, assim, até ele sair. Porque no momento ali, eu acho que o meu maior medo foi de ter acontecido alguma coisa pior com as pessoas que estavam ali, com ele mesmo, né? Então é muito louco a gente, né, tá falando aqui e até trazendo para a arte de novo, como filmes, como profundidade artística, livros ajudam a gente a trazer isso para fora, né? E a validar os nossos sentimentos, a trazer linguagem do que está acontecendo. Não ajuda, porque eles fazem muita linguagem. Eles trazem momentos até um pouco de catarse pra gente no filme, sabe? Você chora, cara, você empresta um pouco aquela emoção para colocar a sua também. É muito bom isso. Não, essa foi a série sobre integridade. Eu tenho certeza de que, nossa, essa caminho. Pra gente que tá bipocando várias ideias, várias coisas assim, acho que quem tá escutando de fora, né, que não tá aqui na mesa prestando tanta atenção no que vai falar, coisas assim, acho que foram pipocando várias coisas, mas eu acho que eu terminaria com esperança mesmo, para que, pensando na minha posição, eu não quero que meu filho tenha que fazer isso comigo, sabe? Tipo, LOL, então, se eu tenho um set ali de valores, eu preciso, tipo, nem se vale a pena, eu preciso ser íntegro, pelo menos por sobrevivência da minha família, do sonho de família que eu tenho. Se eu preciso, se eu não for, já era. Mas, cara, olha aqui, ó. Integridade não é perfeição. Integridade não custa nada, perfeição tudo. Então, assim, você não vai nunca ser perfeito, mas você sempre pode ser íntegro. Total. Muito bom. Permanecer na integridade. Total, essa é a vontade que eu tô saindo aqui. Tipo assim, porque... Mas pode custar tudo, por outro lado. Porque assim, às vezes as pessoas não, então eu tenho que ser perfeito. Não. Se você seja íntegro na sua imperfeição. Muito bom. Cara, eu tenho esse erro, eu tenho esse problema, coração ensinado, sabe? Muito bom. Bom, é isso, pessoal. Por favor, comente com a gente pelo Instagram, pelas plataformas de streaming também. Tem a opção de você comentar agora também. Não sei se você sabe, mas o Spotify, por exemplo, tem. Ver os comentários das outras pessoas. Compartilha com a gente o que você pensou dessa série, como te ajudou. A gente quer saber. Se você tem talvez uma mensagem, talvez um pouco mais vulnerável, que você não quer colocar em público, chama a gente nas nossas mídias sociais, ali no privado, a gente quer poder te ajudar. Que nem o Fê e o Antônio também comentaram
comentaram, nós temos o nosso book, nós estamos fazendo turmas de mentoria, enfim, nós estamos à disposição aqui para poder ajudar a sociedade. Contem com a gente. Até a semana que vem no nosso próximo episódio. E é isso aí. Fiquem com a gente. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado.